Boa noite, está no ar o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na GVT, na Sky HD, na Claro TV. Nós vamos debater política aqui no nosso programa hoje, como sempre, o programa Canal Aberto, debatendo os principais assuntos da política de Goiás, Goiânia, do Brasil, enfim. E vamos debater muitos assuntos que ocorreram nessa semana. Aliás, a semana que mexeu muito com a política brasileira. Muitos processos, muitas liminares, a situação do Lula fica ministro, não fica ministro, o debate já parou no Supremo Tribunal Federal e ainda muitos lances vão acontecer no decorrer da semana. E hoje nós vamos debater aqui Ulisses A.S. e João Silvestre falando das notícias e comentando o que acontece nesta semana, aliás, Semana Santa. E nessa Semana Santa, muitas decisões vão acontecer ou não na política do Brasil. Não é isso, Ulisses? Boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite para os nossos telespectadores assíduos do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. É bom salientar também temas internacionais, como a própria visita do presidente Barack Obama, a histórica e até hoje, vamos dizer, um pouco assim desleixada pelos Estados Unidos, a Cuba. Aliás, Ulisses, falando em Cuba, ali foi um exemplo de que realmente em todos os lugares existe aqueles que estão insatisfeitos. Essa reaproximação dos Estados Unidos com Cuba é um marco histórico na nação, principalmente na nação Cuba, que é um país que vem atravessando no decorrer desses 50 anos que ela tem, que é a direção do Fidel Castro, né, dos irmãos Castros. Tivemos aí o período internacional, quando houve aquela Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Cuba era uma importante base aliada dos russos, né, e viveu um momento muito próspero nessa administração do Fidel Castro. Aí, de repente, agora passou por uma fase muito difícil, muita misérias, muitas dificuldades, e essa reaproximação com Obama agora, com os Estados Unidos, pode abrir as portas, vai abrir as portas para um novo período histórico de Cuba. Mas a visita também causou insatisfação naquele grupo que quer manter a Cuba como oposição, inclusive para conseguir conquistar o poder, né, que existe hoje. Há uma disputa muito grande em relação... Uma disputa interna, e houve manifestações lá contra a visita do Obama. Justamente. Isso mostra o quê? Que ninguém está 100% satisfeito, né? É impossível, principalmente os anticastristas, não é? Esses que querem, de certa forma, tirar o poder hegemônico da família Castro, hoje está na mão do Raul Castro, e de certa forma, fazer com que prevaleça a força hegemônica da própria oposição e conseguir chegar ao poder também. Essa é a luta histórica dos que defendem, vamos dizer, uma substituição de poder em Cuba. Agora, o interessante nisso é uma aproximação de uma nação até antes considerada extremamente adversária, oposição aos cubanos, ao regime de Fidel Castro e de Raul Castro. Os Estados Unidos é um novo alento, até porque todos nós sabemos, a ilha de Cuba hoje passa por um grande problema econômico, uma grande crise econômica, e não é de hoje, essa crise se arrasta há bastante tempo, mas como há uma adversidade em relação a essas relações internacionais entre Cuba e os Estados Unidos, pelo jeito, parece que há uma pactuação entre o governo norte-americano e o governo cubano, a fim de resolver esse problema de Cuba e fazer com que haja um impulso, um desenvolvimento muito grande na ilha de Fidel Castro. E, fatalmente, essa aproximação vai fazer com que Cuba também entre nessa democracia, né? Porque a influência americana e a própria volta de muitos cubanos que estão nos Estados Unidos vai provocar ali uma reviravolta também no regime lá interno de Cuba. Provavelmente a democracia deverá ser implantada lá no decorrer de alguns tempos. Mas é importante porque quando a União Soviética ela deixou de existir, passou apenas a Rússia, voltou a ser a Rússia, né? E vários países ficaram independentes da União Socialista Soviética.
O que aconteceu é que Cuba também ficou jogada de lado e sozinha não conseguiu sobreviver. E é importante, é uma ilha estratégica, numa posição importantíssima, principalmente para os Estados Unidos da América, porque dali os cubanos sempre fogem para os Estados Unidos. E essa volta, essa recuperação, além de obter um novo mercado para os americanos e também para a América Latina, haverá também esse parceiro agora da democracia que a gente espera e que a paz venha reinar ali naquela região. Isso é muito importante. Sem o chamado Ouro de Moscou, só restou à ilha passar por dificuldades financeiras, dificuldades econômicas e um atraso cultural muito grande. Todos nós sabemos que a ilha ela é bonita, ela tem uns paraísos turísticos muito grandes. É interessante para quem já foi em Cuba, eu tenho alguns amigos, algumas pessoas que foram em Cuba, tudo, mas hoje as pessoas sentem uma dificuldade muito grande, principalmente em relação aos bens de consumo. Cuba, para você ter uma ideia, a frota de veículos de Cuba, há pouco tempo é que o próprio governo possibilitou que ela fosse inclusive modificada, porque os carros antigos, carros de 1960, 1950, carros assim praticamente velhas latarias mesmo. Então, com esse novo desenvolvimento, com esse passo, que haja também um respeito ao governo de Cuba. É necessário, porque os Estados Unidos têm a supremacia também de não reconhecer o governo de outros países. Agora, pelo que nós vimos hoje, inclusive entre Barack Obama e Raul Castro, há um certo compromisso de desenvolvimento com a ilha de Fidel Castro e, ao mesmo tempo, também o respeito à autonomia dos povos cubanos. É interessante que até a própria dificuldade financeira, vamos dizer assim, lá de Cuba, passa a ser uma atração turística, né? Os carros velhos, os prédios, toda a arquitetura acaba se transformando ali Cuba numa atração turística mundial. E a gente torce para que o povo cubano venha ter agora uma nova vida, mais conforto, mais liberdade, porque, enfim, são seres humanos. Mas nós damos uma volta lá pela América Central, vamos voltar aqui para o Brasil e especificamente aqui para Goiânia. Os deputados tiveram essa semana o último dia de filiação dessa janela. Para os deputados acabou a janela. Para vereador vai até o dia 2 de abril, 6 meses antes das eleições. E o PMDB, aliás, o PSDB acabou perdendo deputados federais, né? Ulisses perdeu o delegado Valdir, já era de se esperar. João Campos. O Alexandre Valdir para o PTN e João Campos para o PRB. Foi alguma surpresa na sua maneira de pensar essa saída dos deputados federais do PSDB? Não, uma surpresa nenhuma. Primeiro porque o delegado Valdir já mostrava um certo descontentamento em relação à política interna do PSDB em nível regional, não em nível nacional. Parece que há uma disputa de poder entre ele e o governador Marconi Perillo. O problema Marconi Perillo concentra muita força hoje no partido. Isso, de certa forma, acaba também inibindo a presença e a própria liderança de outras pessoas no PSDB. O Alexandre Baldi também teve uma queda de braço com o governador e com a própria direção do partido, a partir do momento em que ele propôs ser presidente do diretório regional. Parece que tiraram o chão dele e não deixaram que ele disputasse. O João Campos, há bastante tempo, há uma divergência em relação também ao comando do PSDB, assim como teve com a senadora Lúcia Vânia, que acabou abandonando e indo para o PSB. Então, há hoje uma debandada. Essa debandada ela existe e ela provavelmente ainda deve se consumar ainda mais na frente, justamente com isso, porque é a briga de poder entre essas pessoas que querem assumir uma nova liderança e a liderança do governador, que é hegemônica, é maior do que todos. Tá certo. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na GVT, na Sky HD e também na Claro TV. Estamos debatendo aqui, conversando, eu e meu companheiro jornalista Ulisses Aes, editor do Diário da Manhã e também articulista da coluna Café da Manhã. Ulisses Aes, Café da Manhã que está sempre aí atualizado, né? As notícias chegam primeiro lá no Diário da Manhã e o debate político na coluna do Ulisses Aes. Agora, Ulisses Aes, o PSDB, como nós falávamos anteriormente, perdeu 4 deputados, mas esses deputados vão ficar na base do governo Marconi Perillo. Agora, eu fiquei assim um tanto quanto surpreso com a saída do João Campos, porque ele saiu de um partido que é o PSDB e filiou num partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, né, que também é evangélica
e aí parece que É o perfil do politicamente há eleitorado essa dele. união, né? E é o perfil do Politicamente houve eleitorado união. dele. O João Campos é um evangélico, é um líder evangélico, todos, faz parte, lidera a bancada evangélica na Câmara Federal, então é normal. O que me deixou assustado é justamente isso, é esse esvaziamento que está existindo, que acontece hoje com o PSDB goiano. Há, inclusive, uma preocupação do próprio PSDB nacional em relação à realidade do PSDB de Goiás. Porque, veja bem, nós temos uma eleição em 2016, que são as eleições municipais. Nós teremos eleições também em 2018, que são as eleições regionais estadual. Então você pega, e também presidencial, você pega, há um embate muito forte hoje entre PSDB, PMDB e PT. Há um cenário assim um pouco indefinido em relação a esses partidos, que são os maiores partidos, considerados os maiores partidos do país. O PT com certo desgaste, o PMDB tentando sair desse desgaste e tentando manter também a liderança como o maior partido, e o PSDB aí na vice-liderança, ou então às vezes também na liderança aí, mostrando que é um partido de oposição. E o grande problema com essa debandada de lideranças fortes, como João Campos, como o próprio Alexandre Baldi, que se tornou um jovem político, um líder político, e do delegado Valdir, você pode contabilizar quantos votos deixarão de ser, vamos dizer assim, canalizados para o PSDB aqui em Goiás. Isso aí faz com que a eleição para o governo de Goiás em 2018 possa provocar um grande baque, inclusive na eleição presidencial também. Imagine se esse comportamento se tornar hegemônico em quase todos os estados do país. Haverá uma grande debandada de votos do PSDB, aqueles votos legítimos, votos que geralmente eram contados pelo próprio partido. Mas o que eu senti é o seguinte, a saída dos deputados federais, com exceção do delegado Valdir, a fidelidade ao governo, à base aliada, vai continuar. O governo não perdeu deputados da base aliada. Mas o governo tese, perdeu deputados do PSDB. E um partido só, Ulisses, hoje praticamente não se consegue fazer uma eleição para governador, para prefeito. Hoje é preciso unir um grupo. E aquela insatisfação é mais do que natural. Mas o PSDB também está comemorando porque ganhou 4 novos deputados na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Sem força, né? sem grande projeção nacional. Então, veja bem, mas a nível de fortalece Goiás, mas o PSDB em nível nacional perde essa força. É verdade. Então, mas aí, olha, para você ter uma ideia, trocaram de partido, o PSDB foi o que mais cresceu na Assembleia Legislativa. O Hélio de Souza, todos nós já esperávamos que ele fosse filiar ao PSDB. Inclusive falou para nós, inclusive aqui no programa, que não ia deixar o DEM de forma alguma, ia permanecer no DEM. Não, mas depois ele deixou claro que poderia sair do DEM. Assim, que não diz, né? Nos dias não, mas depois ele definiu aí que sairia do partido na hora certa, né? O Carlos Antônio, que era do Solidariedade, né? Esse foi uma conquista aí, porque ele apoiava o Marconi Perillo, mas estava num partido que teoricamente seria de oposição. E também o Thales Barreto do PTB e o Francisco Oliveira, que saiu do PHS para o PSDB. Agora, a grande jogada aí do Francisco Oliveira, porque o sonho dele é ser presidente da Assembleia Legislativa. No PHS ele não conseguiria de maneira nenhuma. Indo para o PSDB, a possibilidade dele ser o sucessor de Hélio de Souza cresce muito, concorda? E parece que gosta do poder, né? Porque ele já foi presidente da Câmara Municipal e hoje tenta ser presidente da Assembleia Legislativa. É aquela coisa também, depende muito das forças políticas, depende muito dessa conjuminação. Não basta apenas o PSDB ter a maioria na Assembleia Legislativa, é preciso que ele tenha uma base aliada forte. E é isso que o governador vai ter que manter, essa base aliada. Nós sabemos que nós vivemos umas épocas de crises, tanto no governo federal, governo municipal, como no governo do estado, né? E geralmente esses políticos, para alimentar bem as bases, eles gostam de obras, o governo vai ter que trabalhar muito bem com isso, vai ter que trabalhar na perspectiva de estar colaborando com cada deputado da base aliada justamente para que eles tenham, vamos dizer assim, prestem serviço para o seu eleitorado. E se fizer o contrário, logicamente que pode perder essa força como, vamos dizer assim, o governo do estado como uma base aliada. Então é necessário que o governador mantenha no poder com um partido forte, que é o PSDB, e com partidos também satélites em circunvizinhos, né?
a chamada base aliada, mas para que ele faça isso é necessário que ele comece a distribuir, né, os recursos, obras para cada deputado, e se não fizer isso, com certeza você sabe. Muda muito, né? Mas a grande jogada, eu acho que a grande conquista do PSDB foi a filiação de Carlos Antônio, o único deputado da cidade de Anápolis, está ali sempre disputando a ponta das pesquisas para prefeito de Anápolis. Mas complicou, né? Como é que vai ficar agora? Não, agora ficou bom, porque o Baldi já declarou apoio para ele e ele é o candidato oficial do PSDB não, em mas Anápolis. O candidato não era o Fernando Cunha? Não, desistiu também. Primeiro o Fernando Cunha desistiu da candidatura. Ou seja, depois, Carlos Antônio, então, ele fez uma jogada, entrou numa jogada. Ele entrou e saiu forte dessas filiações aí. O PSDB de Anápolis conquistou o Carlos Antônio, e o Carlos Antônio, importantíssimo para ele, porque agora ele vai ter um partido com estrutura em Anápolis, com prestígio em Anápolis, que o governador é muito prestigiado lá em Anápolis, venceu as eleições, e vai ser o principal candidato de oposição na cidade de Anápolis. Então, o Carlos Antônio foi o grande vitorioso nessa mudança de partido aí, porque agora ele está com muita gordura, vamos dizer assim, para queimar nessas eleições e passa a ser o candidato oficial da base aliada na cidade de Anápolis. O embate agora lá em Anápolis fica pelo PT, né, do prefeito, e o Carlos Antônio, João Gomes e Carlos Antônio, os dois polarizando lá a eleição na cidade de Anápolis. Quer dizer, na minha opinião, foi muito bom para o Carlos Antônio e também muito bom para a base aliada do governador da cidade de Anápolis. Antônio Gomide fez uma ótima gestão. Foi praticamente aplaudido por todo o eleitorado da cidade de Anápolis. A segunda maior cidade, força econômica, a segunda maior cidade em nível de eleitores é Aparecida de Goiânia. João Gomes manteve esse nível de desenvolvimento, de crescimento do município, hoje tem uma certa popularidade também. Mas não conseguiu alcançar o Gomide, né? Cabe agora o Carlos Antônio manter uma disputa altiva com propostas a ponto de derrotar João Gomes, que candidata à reeleição. O grande problema será que o eleitorado confia também nesses políticos que ficam trocando assim de barco, pulando de barco em barco, de galho em galho, simplesmente para um favorecimento político? Ou seja, foi o caso do Carlos Antônio. Ele deixou o seu partido, foi para o PSDB justamente porque houve um acordo, se pactou ali que ele seria o candidato. Deixou na chapada, bem no início. Alexandre Baldi, que queria ser candidato, deixou sua candidatura para que o candidato fosse o Fernando Cunha Neto. Fernando Cunha deixou a candidatura para agasalhar a candidatura de Carlos Antônio. Então é complicado isso. O detalhe interessante ali é que o Carlos Antônio sempre se identificou lá em Anápolis como da base aliada do governador. Sempre foi. E sempre foi. Então não vai ter muita alteração porque o eleitorado dele já tem essa identidade com a base do governador Marconi Perillo. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta aqui com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, estamos falando sobre política aqui no programa, como sempre, eu, Ulisses Aécio e eu, nós estamos debatendo alguns assuntos que foram importantíssimos no decorrer desta semana. Semana, aliás, Ulisses Aécio, que nós tivemos aí no último final de semana as manifestações de apoio ao governo. Nós tivemos na semana anterior manifestações contra o governo, a favor do impeachment, pedindo a saída da presidente Dilma, e agora tivemos aquele que falam que são contra o golpe, que acusa a oposição de ser golpe e que veio defender um mote, de fato, o Luiz um mote, né? o Lula, né? Defender o ex-presidente Lula, inclusive com a indicação dele para ministro lá da Casa Civil. Como é que você viu as manifestações, Ulisses? Vejo as manifestações como um exemplo de democracia no Brasil. Por enquanto, democracia, né? Não há nenhum tipo de excesso, isso é extremamente importante, que respeite, inclusive, a Constituição Federal de 1988. Ou seja, que garante o direito de manifestação, de expressão de opinião, desde que seja de forma ordeira e pacífica. Nós sentimos que há hoje uma presença maciça da população. Hoje, nunca mais do que, assim, em nenhuma época
passada, se discute tanto política no país, é extremamente importante, mostra que o brasileiro está se politizando, até porque é importante essa politização. Por que é importante essa politização? Porque ela te dá mais qualidade na hora de você escolher o seu candidato, ela te dá mais condições de mais informações. As manifestações mostraram que existe um Brasil dividido. Se você for colocar na balança mesmo, você vai ver que existe uma divisão, mas essa divisão ela não está tão equitativa, ela não está tão equânime. Há uma preponderância em relação à oposição ao governo federal, ao governo federal, ao governo da presidenta Dilma. Há uma insatisfação com relação ao governo da maioria do povo brasileiro, pelo menos os números disseram isso, e o grupo que eu considero, Ulisses, pelas bandeiras vermelhas, pela presença da CUT, pela presença do PT, mais focado na permanência de Dilma e de Lula do que propriamente defender a causa da corrupção no país. Não, você vê que há uma certa desmotivação em relação ao tema do PT e dos militantes do PT, da própria militância do PT, quando se fala em impeachment, quando se fala em corrupção. A única justificativa que eles falam é o tema não vai ter golpe, não vai ter golpe, aquela coisa tudo, porque eles querem reduzir toda essa manifestação, esse clamor popular da massa, ou seja, significativo do povo, da multidão, como se fosse apenas uma tentativa de golpe, como se fosse uma tentativa nazi-fascista de pessoas que querem aproveitar um momento onde há uma crise econômica e política e entrar no poder, né? O poder já está todo dividido no Brasil. Você pega esse pessoal que eles falam aí, o PSDB, o DEM. Se você for analisar no país, há um processo de descentralização administrativa. Essas pessoas são prefeitos, são governadores, são vereadores, são deputados. Então há essa descentralização política no país, partidária. Não há tanto aquela concentração como se coloca hoje em relação ao governo federal. O problema há uma certa descontinuização dos discursos hoje feitos pelo PT, pela militância do PT, em relação à presença da corrupção na máquina administrativa, no poder público brasileiro. Então, o que se fala vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe, ou seja, eles querem apenas dar uma bipolarização em relação à discussão, quando de fato há uma questão muito grande hoje. Nós passamos por uma crise econômica, nós passamos por uma crise política tamanha. O Brasil nunca enfrentou, em toda a sua história depois da República, uma movimentação como essa, ou seja, essa politização por parte da população, a ponto de levar a multidão para a rua. Então, veja bem, a coisa é maior do que se coloca em relação a esse convencimento vermelho que existe hoje no Brasil. E as manifestações mudou a história totalmente da política atual. Por exemplo, quando houve aquela levada do Lula, que ele foi levado para fazer a coerção, né? E lá no aeroporto, a presidente Dilma, mais do que depressa, saiu de Brasília, pegou um avião, foi até a casa do Lula, foi na sacada, cumprimentou todo aquele pessoal que estava ali nas manifestações a favor do Lula. Quer dizer, ali naquele momento, eu até disse no programa anterior aqui, que ela teria dado um atestado de inocência para o Lula e vestiu a camisa do próprio Lula. Aí veio aqueles comentários, veio as ligações telefônicas e acabou, por sugestões do grupo ligado ao PT, ela colocar o Lula como ministro da Casa Civil, exatamente para dar para ele essa condição, né, de não ser processado pelo Moro. Já teria que ser pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o caldeirão ferveu. As manifestações fez com que a Câmara voltasse com toda a força em busca do impeachment. Mas uma coisa, João, quando se coloca, por exemplo, em relação à condução coercitiva do ex-presidente Lula, ela tem uma previsão legal no país. Ela não é um instituto nazifascista, não é um instituto ilegal, pelo contrário. Ela só é exercida quando você vê que há uma resistência por parte daquela pessoa que se busca um depoimento, uma oitiva, no caso do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula colocou toda uma bancada de advogados para protelar
depoimentos necessários para a justiça, para a elucidação de muitas coisas em relação ao triplex, em relação ao sítio de Atibaia dele. Então, de certa forma, ele mesmo colocou, não, se eu fosse convocado de ofício, logicamente que eu iria, não, pelo contrário. O que se vê hoje é uma tentativa forte de não ser interrogado, de não se enfrentar o juiz Sérgio Moro, tanto que existem várias tentativas hoje do próprio PT em nível nacional de fazer com que esse caso não seja um caso julgado por um juiz federal de Curitiba, que é o responsável hoje pela condução da Operação Lava Jato, mas que seja no STF, justamente porque o ex-presidente Lula, ele acha que ele pode ter um foro, tem indicado vários ministros do STF, quem sabe ele teria condições de convencê-los, entre aspas, a se posicionar favorável a ele. Tanto é que isso foi colocado de forma, às escâncaras no grampo que foi gravado entre ele e várias outras pessoas e várias outras lideranças do Partido dos Trabalhadores também. Agora, você falou de grampo. Gente, olha, eu tinha uma impressão que o Lula tinha influência no governo, mas depois de ouvir todas as gravações, eu acho que o senhor, a senhora que está nos assistindo agora, o povo brasileiro, criou uma nova imagem do Lula. Na verdade, o Lula realmente tem um poder muito maior nesse governo do que eu imaginava, viu, Liz? Muito maior. Tanto é que em todas as gravações ele fala dando ordens. Ele fala mandando. Palavra de baixo calão. E falando palavra de baixo calão. Ou seja, é uma coisa que o brasileiro não conhece. Nós não conhecíamos isso. Eu até aconselharia a todo brasileiro, a todo goiano, se tiver condições, deve ter no YouTube, a buscar essas gravações, esses grampos, para ver de fato quem que é o ex-presidente Lula, para conhecer quem mandava, né? Quem manda no país ainda. Porque, de certa forma, ele tentou se blindar justamente sendo ministro-chefe da Casa Civil, indicado pela presidenta Dilma, justamente porque a presidenta hoje ela está assim tão desesperada, com um processo de impeachment pela frente, passando por um processo de impeachment, sem condições quase que legais de administrar o país, ou seja, um país em confusão, em caos, que para ela não restou outra saída a não ser nomear o ex-presidente Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil, mas na verdade com autonomia para ser o próprio presidente da República. Então, de fato, a única coisa que ia acontecer, ele ia deixar ela de lado lá e ia administrar o Brasil sendo ministro, quando, na verdade, para administrar o país, tem que ser presidente eleito pelo voto. Na verdade, o nosso regime é presidencialista. Eu senti isso todas as vezes que foi feita uma gravação Você falou Lula. certo, é presidencialista e não é ministerialista, né? Não porque não é um ministro que vai mandar no país. E nem o primeiro-ministro, e nem o chefe da Casa Civil tem esse poder para administrar o país. Agora, o que eu notei, eu falei e volto a repetir realmente, o tom que o Lula usa nas palavras dele é de ordem, de comando, é de chefia, e o tom dos interlocutores são de subordinados. A forma baixa como ele se dirige às pessoas, a forma baixa como ele se dirige às instituições, afronta a própria Constituição, os poderes constituídos no país, as instituições sérias como a própria Polícia Federal, os advogados, aí nesse caso representados pela OAB, o próprio STF, no caso representado como a Suprema Corte do país. Então é uma coisa assim que lamentável. A forma... Engraçado, muitas pessoas falam para mim, o Lula ele é meio truculento, o Lula ele é meio agressivo, ele é meio mandão. Eu não acreditava não. Para mim o Lula era sempre aquele cara mais educado, tudo. Eu me equivoquei durante a minha vida inteira e fui me convencer com os grampos. A maioria da população brasileira conheceu agora um outro Lula diferente daquele que a gente imaginava que era. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o impeachment. Será que vai ter impeachment? Você acredita que vai ter impeachment? Agora é para valer? Vai realmente acontecer o impeachment da presidente Dilma? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, na GVT, na Sky HD, na Claro TV e também na NET Canal 22 e pela internet. Ulisses, eu saí do último bloco, nós saímos falando do impeachment. Um deputado goiano, um deputado experiente, que é o Jovair Arantes, tem a grande responsabilidade de ser o relator desse processo lá na Câmara dos Deputados. O Jovair Arantes, ele vai ter que refletir muito. Eu imagino que o Jovair Arantes tem pensado muito na posição política. Primeiro, ele é do estado de Goiás. As manifestações em Goiás,
quando foi a favor do impeachment, a cobrança que o eleitorado goiano, que as pessoas goianas fizeram, tiveram mais de 100 mil pessoas nas ruas, foram até a Polícia Federal, dando apoio ao juiz Sérgio Moro, dando apoio a própria Polícia Federal, né? Enquanto que nessa manifestações 2.500 a 5 mil pessoas, aí, segundo a organização do PT, 5 mil pessoas. Né? Segundo a Polícia Militar, acho que foi 2 mil pessoas, não mais. Mais ou menos isso. Mas vamos botar 5 mil aí dos organizadores contra 120 mil pessoas, 100 mil pessoas. Então, Jovair Arantes vai ter que tomar uma posição que ele poderá, né, dependendo da posição dele, ser considerado aqui em Goiás como persona não grata pela maioria dos goianos. Né? O povo goiano demonstrou nas ruas que quer o impeachment, que quer a saída do governo do PT. Jovair Arantes tem essa responsabilidade porque ele é de Goiás. Segundo, ele disse que vai agir como um juiz. Como juiz, ele vai ter que realmente ver os fatos em si. E vai estar sendo policiado, viu, João? Está sendo. Ele vai querer achar que vai ser aquela coisa, vai estar sendo policiado e pressionado. Até porque é uma comissão extensa, a comissão, hoje ela é mais favorável ao impeachment, ao processo de impeachment da presidente do que tudo. Tem praticamente assim quase que 2/3. E o que é pior, Jovair Arantes está sendo rotulado como homem de confiança do Cunha, né? Muita gente está falando da ligação dele com o Cunha. E o partido dele também é favorável, já até rompeu com o governo da presidenta Dilma, então é favorável a esse processo aí de renúncia ou então de afastamento. Tá certo. Eu não sei o que o Jovair Arantes vai escrever lá, que ele vai relatar nessa comissão. Agora, a verdade é o seguinte, depois daquela atitude da presidente Dilma de ir lá na manifestação a favor do Lula, depois dessas gravações que houveram, depois das manifestações onde a maioria do povo brasileiro quer o impeachment, aí a gente vai esperar para ver o que pode acontecer. Agora, houve também, Ulisses Aécio, um pedido aí do governo para que fosse fechado todo aquele relatório contra o presidente Lula, até que o Supremo Tribunal Federal viesse a votar essa decisão que já foi dada aí para a suspensão do ministro Lula, né, para que ele seja suspenso, não seja dado posse a ele. E o relator ficaria por conta do Facchini, mas ele se disse incompetente devido à amizade com advogados que defendem o Lula e acabou caindo nas mãos da Rosa Weber. Né? O ministro Facchini, ele, de certa forma, ele se colocou sob suspeição justamente por ter alguma ligação a algumas pessoas familiares, ao pessoal do PT. Tem algumas pessoas, algumas advogados lá do PT, parece que é compadre dele, um negócio assim. Uma coisa interessante também, porque eu até antes tinha feito essa análise, estava conversando com meu irmão Wellington Carlos, que é analista político também, jornalista, advogado. Nós estávamos conversando sobre isso. Quando eu abri o próprio jornal online, estava a manchete lá que ele seria o relator, o meu próprio irmão falou assim, ele é meio ligado ao PT. Então, se ficar realmente na mão dele, provavelmente vai ter uma decisão favorável ao ex-presidente Lula. Mas, pelo que parece, João, o que eu sinto é que depois daquele grampo, onde o ex-presidente criticou, disse que o Supremo é hoje um poder acovardado no Brasil, aquelas palavras tocaram os membros da Suprema Corte no Brasil. Tanto é que você viu o Gilmar Mendes, foi duro, anulou a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Alguns até apelidaram de ministro miojo, porque é instantâneo, ou seja, caiu em 3 minutos. Suspendeu e passou a prerrogativa de novo para o juiz federal Sérgio Moro. Você acha que hoje, pelo que você sente assim como a sua experiência de jornalista, você acha que o Supremo Tribunal Federal confirma ele como ministro ou não? É complicado, depende muito das manifestações populares, depende muito das reações das instituições no Brasil. A própria OAB, queira ou não queira, representa os advogados. Nós temos hoje no processo jurisdicional, nós temos, é claro isso, nós temos o papel do judiciário, nós temos o papel do Ministério Público e temos o papel da advocacia.
Então, a advocacia ela representa e é representada hoje por milhares e milhares de Ulisses, advogados. agora, São essas pessoas que, de certa forma, fazem com que o processo jurisdicional ande no Brasil. Então, a própria OAB se manifestou favorável ao processo de impeachment. A Fiesp se manifestou favorável ao impeachment. Você vê as manifestações nas ruas. Então, eu acho que qualquer decisão hoje, João Silvestre, telespectadores, depende muito do humor da sociedade brasileira. Pois é, mas o que está acontecendo, a gente tem que ser claro. O que você vê hoje vamos dizer assim, é uma tentativa de nenhum ministro se colar, a não ser o Gilmar Mendes, nesse caso do ex-presidente Lula. Até porque quem faz parte do Supremo, do STF, tem também uma certa ligação partidarizada com alguma pessoa, porque foi o Lula que indicou, foi a presidenta Dilma que indicou. Eu acho que o último que tem ali, o último bastião assim, do STF ali, que quem teve indicação do Collor foi o Marco Aurélio de Mello. Agora, é bom que a população, as pessoas... Olha, você que está nos assistindo agora, pense no que eu vou falar aqui. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que é verdade. Hoje, a briga, a disputa está dentro do judiciário. Primeiro, porque há uma divisão entre o Moro, o juiz, e o Supremo Tribunal Federal. O PT, hoje, o que ele quer? Ele quer que uma parte do judiciário... Do STF. Não, uma parte do judiciário que é ligada à investigação da Lava Jato, um dos dois lados vai ser derrotado. Porque se ficar com o PT, quem vai ficar derrotado? O judiciário. Há uma tentativa. Aquela Há coisa. uma divisão. Nós temos que colocar o seguinte. Ele conseguiu fazer uma divisão no judiciário. No judiciário Pode se politizar. O judiciário tem que se politizar porque é um dos poderes constituintes do Brasil, da democracia brasileira. Agora, ele não pode se partidarizar. Ele não pode se partidarizar porque houve indicação da ex-presidenta Dilma, da presidenta Dilma e do ex-presidente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal dá ganho de causa para o Lula, para o PT, certo? Quem serão os derrotados? Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro. A sociedade brasileira que está se manifestando. Não, a Polícia Federal. A Fiesp, a Polícia Federal, a Ordem dos Advogados que é favorável ao impeachment. Vão perder todo. A própria Câmara Federal que abriu. Derrotados. O problema é por isso que existe hoje uma tentativa do STF de cada membro ali não, vamos dizer, se pronunciar de forma individual. É necessário que haja um pronunciamento de forma coletiva. Até agora existem pronunciamentos no STF de forma individual. Gilmar Mendes, o próprio ministro Celso Mello criticou as palavras ditas pelo ex-presidente Lula no grampo, ou seja, achou aquilo ali fruto de uma mente autoritária, de uma mente extremamente ditatorial. Porque as críticas que foram feitas ao STF têm justamente essa tentativa, ou seja, de desmoralizar o STF, que é hoje responsável por julgar todas as áreas, todos os assuntos que demandam uma certa polêmica em nível de Constituição Federal. E o caso do impeachment da presidente, o caso de uma indicação de um ministro também, pode ferir a Constituição. O caso está no STF justamente por isso. Há uma tentativa de desmoralizar o juiz federal Sérgio Moro, justamente porque ele é o responsável hoje por essa passagem a limpo da política brasileira. E, de certa forma, tem prejudicado de forma hercúlea o Partido dos Trabalhadores, o governo da presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. Tá certo. Então, vou repetir aqui o que eu penso. Se o Supremo Tribunal Federal der o ganho de causa, o Lula ficar ministro da presidente Dilma, os grandes derrotados serão os promotores de São Paulo, que mandou o processo para o Sérgio Moro, o Ministério Público Federal também. O Sérgio Moro serão derrotados, o Sérgio Moro, ele será derrotado, ele perderá a sua condição de investigador, a OAB, como disse você, enfim, uma série de fatores vão acontecer dentro do próprio judiciário, quer dizer, será uma desmoralização de vários setores da justiça no Brasil. Por isso eu não estou acreditando nessa vitória aí do Lula como ministro da Dilma. Vamos esperar, vamos ver, a justiça que vai tomar conta, vai analisar os processos, mas eu acho que praticamente vai ficar definido. Olha o que eu estou dizendo, é minha opinião particular, não tenho nada contra o PT, não tenho nada contra ninguém. Eu só quero dizer o meu ponto de vista. Eu acho que hoje
neste momento que nós estamos fazendo esse programa, dificilmente o Lula será ministro da presidente Dilma e o impedimento ou impeachment vai continuar e com grande chance de nós termos um novo governo, pelo menos no prazo aí de 60 dias a partir de hoje. Ulisses, considerações finais? Considerações finais é que... Abraços. Abraço para o pessoal, né? Abraço para o Antônio Lopes, que está ouvindo o programa, assistindo o programa, né? É um telespectador assíduo do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. E aquela coisa, né? Que façamos a democracia funcionar no Brasil com respeito, com ordem e com uma certa dosagem de paz. É necessário que aconteça isso. Os nossos telespectadores devem estar estranhando não ter uma terceira pessoa, mas foi uma opção nossa, minha e do Ulisses. Vamos fazer um programa só nós dois, vamos falar sobre os assuntos do Brasil e nós fizemos. Espero que você tenha gostado e o nosso convite, né, o nosso boa noite, muito obrigado pela sua audiência e o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22h30 com mais um programa Canal Aberto. Boa Semana Santa para você, muita paz, muito amor, que o coração esteja aí focado em Jesus Cristo que veio aqui para nos salvar. Boa noite e até lá, se Deus quiser. Eu não...